Bom dia! Bom dia, terça-feira. Bom dia, mami. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Andressa. Vamos pegar esse aviãozinho, vamos mandar para convidar alguém para assistir a live. Esses primeiros minutinhos, vamos mandar esse aviãozinho aí para alguém. A gente convidar alguém para assistir essa live conosco hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 4 de abril, hoje é aniversário do meu pai. Feliz aniversário, papi. Daqui a pouco eu vou ligar para ele. E hoje é o nosso dia 63 do nosso projeto Maná Diário. Bem-vindo, Renato. Bem-vindo a Depil Mais. Hoje nós vamos estudar o livro de Lucas 23. Hoje nós vamos estudar o livro de Lucas 23, gente. Bom dia, Rosana. Bom dia, papi. Acabei de te dar feliz aniversário aqui. Aproveitar que o senhor entrou. Desejar um feliz aniversário para o Senhor. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor tenha muitos e muitos anos de vida ainda. E que o Senhor realize os desejos do seu coração. Amém? Então vamos começar. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Maria Tereza. Acho que eu dei boas-vindas para todos, né? Então vamos começar sem delongas, porque hoje a nossa leitura é Lucas 23. E hoje eu vou caminhar pelo livro de Lucas 23, como eu já fiz algumas vezes aqui, né? Às vezes eu faço a live como eu fiz ontem, que eu pego uma passagem e a gente fala sobre essa passagem, mas hoje nós vamos caminhar pelo livro todo. Por quê, gente? Porque aqui está contando a história da crucificação de Jesus, né? Então é uma história muito importante. Então nós vamos aprendê-la, né? Caminhar por todo esse capítulo 23 aqui. Então, ó, ainda dá tempo. Você que está aqui, pega esse aviãozinho, envia para alguém. Convide alguém para assistir essa live conosco. Hoje nós vamos aprender sobre a crucificação de Jesus, sobre o que você vai fazer com Jesus. Então, bora lá. O capítulo 22, que nós lemos ontem, Ui, que susto que eu tomei aqui, gente. Meu computador desligou assim. Eu falei, pronto. Desligou o computador. O que eu faço? Tudo escrito ali, mas tá bom. Glória a Deus, deu certo. Não desligou, não. Então, olha só. No capítulo 22, nós vimos que Jesus foi preso, né? Jesus foi preso. Depois os guardas zombaram de Jesus. Jesus foi levado para o Conselho Superior. Aqui no 23 já começa com Jesus diante de Pilatos. Então Jesus é levado para Pilatos e eles fazem 3 acusações sobre Jesus, né, para Pilatos. Eles falam que Jesus, né, lá no verso 2, pegamos esse homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias. Então, vamos entender. Jesus está sendo acusado aqui de fazer o povo revoltar. E por que eles estão fazendo essa acusação a Jesus? Porque Jesus está batendo de frente com a sociedade. Jesus está batendo de frente com os princípios da sociedade, mostrando que aqueles princípios que eles estão seguindo, que eles estavam seguindo, estavam errados. Segunda acusação, essa é uma acusação falsa, dizendo que eles não pagassem impostos ao imperador. Isso é mentira, porque nós estudamos aqui, quer dizer, não sei se nós estudamos, mas nós lemos que quando eles perguntaram a Jesus se era lícito pagar imposto, Jesus pediu uma moeda e falou de quem é a carinha que está aqui nessa moeda. E eles falaram de César. E aí Jesus respondeu, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, em momento nenhum, disse para o povo não pagar imposto. Inclusive, Jesus pagou imposto, porque tem aquela passagem, não sei se vocês lembram, que Jesus manda Pedro pescar um peixe e tirar uma moeda de dentro da boca do peixe para poder pagar o imposto. Então, Jesus
isso aqui é uma acusação falsa. E a terceira acusação, que Jesus afirmava que era o Messias, e ele era mesmo. Jesus veio para trazer o reino de Deus, Jesus veio como rei, e Jesus é rei. Só que aí, gente, Pilatos diz que não encontra. Bom dia, Polly, bom dia, Gleice. Estamos estudando Lucas 23. Só que aí Pilatos não encontra nenhum mal em Jesus, nada, nenhuma acusação contra Jesus, e manda Jesus lá para Herodes. Por quê? Porque Pilatos era governador da Judéia e Herodes era governador da Galileia. E aí, na hora que Pilatos escuta o povo falando, porque começou na Galileia, ele falou, opa, esse homem é Galileu? Manda lá para Herodes. E aí Herodes, esse Herodes aqui, gente, é o mesmo que mandou cortar a cabeça de João Batista. E Herodes, quando recebe Jesus, ele fica feliz, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele queria ver os milagres de Jesus. E só que Jesus chegou ali para ele de uma maneira diferente. E aí ele questionou Jesus. Fez várias perguntas para Jesus. E Jesus ficou, caladinho. Não respondeu nada. Então Herodes e os seus soldados começaram a zombar de Jesus. E devolveram Jesus para Pilatos. E aí a gente vai ler esse trechinho aqui de quando Jesus é devolvido para Pilatos. A partir do verso 13 que a gente vai ler. Diz assim. Gente, não repara meu copo aqui hoje não, porque hoje meu copo... Hoje meu copo é de palhaço. Bem-vinda, Cida. Então vamos lá. Então vamos ler Lucas 23, a partir do verso 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: vocês me trouxeram esse homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Então, Pilatos está dizendo aqui que não encontrou nenhuma culpa em Jesus. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso mandou de volta a nós. Então, Jesus foi mandado para Herodes, Herodes também não encontrou nada, nenhuma culpa em Jesus, Jesus voltou para Pilatos. Assim, é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Então, aqui, Pilatos já estava com o veredito dele dado. Ele ia chicotear Jesus e ia soltar Jesus. Só que, gente, aí aqui fala assim no verso 17. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata esse homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos falou que ia chicotear Jesus e ia soltar Jesus. E aí o povo começou a gritar: não, mata Jesus e solta Barrabás. Barrabás, gente, de fato tinha feito uma revolta. E Barrabás tinha matado uma pessoa. Mas aquele povo preferiu pedir para soltar Barrabás do que soltar Jesus. Então, Pilatos, querendo soltar Jesus, Pilatos insistiu. Falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Olha essa história. Jesus, ele não tinha acusação nenhuma contra ele. Não, acusação tinha. As pessoas fizeram acusações contra Jesus, mas Pilatos e Herodes, os julgadores, não encontraram culpa em Jesus.
E de fato, Jesus ele morreu sem pecado nenhum. De fato, Jesus ele recebeu sobre ele os nossos pecados, as nossas culpas. Só que Pilatos, apesar de não ter encontrado culpa em Jesus, ele ouviu a multidão e ele abriu mão da verdade. Pilatos abriu mão da verdade, talvez por status, para ter a aceitação melhor do povo. Ele abriu mão da verdade para crucificar Jesus, para ouvir o povo. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente. Nós cristãos, nós não podemos abrir mão da verdade por causa do que a multidão está dizendo. Nós não devemos ouvir a multidão. Nós devemos ouvir e seguir a palavra de Deus. É claro que Jesus tinha que morrer. Tudo que aconteceu aqui foi para cumprir as profecias. Mas aqui tem um ensino para a gente. Pilatos abriu mão da verdade para se manter no poder, para agradar ao povo. E nós cristãos, nós não podemos abrir mão da verdade para agradar ninguém. Quantas pessoas, muitas vezes, preferem camuflar a verdade, preferem mascarar a verdade, a se expor. Às vezes no seu trabalho, ninguém sabe que você é cristão. Às vezes no seu trabalho você está ali camuflado. E na hora que você está diante de algo que choca com os seus princípios, você se cala. Você abre mão da verdade. E você deixa que as pessoas façam conforme elas querem. E o que eu quero dizer para você hoje é: não se cale. Não abra mão da verdade de Cristo. Não abra mão da verdade da palavra de Deus. Não abra mão dos seus princípios. Por nada. Por nada. Amém? Provavelmente, gente, muitos daqueles que estavam gritando para Jesus ser crucificado estavam com Jesus na hora que Jesus estava pregando seu sermão, na hora que Jesus estava fazendo milagres. Muitos daqueles provavelmente estavam com Jesus, mas eles foram corrompidos pela multidão. Nós precisamos estar com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa fé arraigada na rocha, na palavra, para que, na hora que as pessoas falem algo conosco, nós não sejamos levados pelas mentiras do mundo, para que nós não sejamos levados pelas mentiras da multidão. Amém? E aí, gente, Pilatos ouve o povo e manda crucificar Jesus. E Jesus é levado para a crucificação. E aí, quando Jesus é levado para a crucificação, ele está ali caminhando, as mulheres estão seguindo Jesus e chorando. E lá no verso 28, Jesus diz algo. Jesus vira para as mulheres e diz: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Aqui Jesus está dizendo, fazendo uma profecia, né? Ele está dizendo sobre algo que vai acontecer. E aqui Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. E aconteceu no ano 70. Jerusalém foi cercada. E eles usavam essa estratégia de cercar a cidade para impedir que chegassem mantimentos, suprimentos na cidade. As pessoas então iam morrendo de fome. Né? E por que Jesus fala isso sobre as mulheres? Porque imagina viver uma situação dessa com um filho pequeno. Porque muitas vezes nós aceitamos o sofrimento sobre as nossas vidas, mas quando é no nosso filho é pior. Então é isso que Jesus está falando aqui. Que aquele tempo
seria um tempo muito ruim, e de fato foi, né? Um tempo terrível, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. E aí continua aqui na frente, dizendo que Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E um dos ladrões, ele escarnecia de Jesus também. Ele zombava de Jesus. Mas o outro ladrão não. O outro ladrão, ele reconheceu Jesus. Antes disso, desculpa, eu pulei uma parte aqui, ó. Jesus, quando ele foi crucificado, lá no verso 34, ele diz: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus, gente, ele estava ali sendo crucificado e ele intercedeu por aqueles que estavam crucificando-o. Jesus, ele é o maior exemplo de pureza, de santidade, de bondade, de tudo de bom. Jesus, ele intercedeu pelos que estavam o condenando. E depois diz, né, que um dos ladrões falavam, né, zombava de Jesus, e o outro ladrão, não. O outro ladrão falou: Mestre, lembre de mim. Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Além disso, aqui fala também que os líderes judeus e os soldados também zombavam de Jesus. Então, ó, os soldados também zombavam de Jesus, no verso 36. Se você é rei dos judeus, salve você mesmo. No 39, o criminoso zombou de Jesus. Você não é o Messias? Salve você mesmo. E 35, o povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, que eu acho que eu já disse isso quando eu falei sobre... Ai, Senhor. Ai, desculpa, gente, aqui minha bateria, eu esqueci de pôr o carregador para carregar, o celular para carregar, minha bateria tá acabando. Então vamos finalizar a live que já tô acabando. Jesus, eu vou ter que... Ai, eu não posso. Peraí, gente. Eu apaguei a luz aqui porque eu ia ligar o carregador. Mas eu vou finalizar aqui, vai dar tempo. Então aqui tá mostrando quantas pessoas zombaram de Jesus. E eu quero te dizer que pode ser que muitas vezes aconteça de você ser zombado por causa da sua fé. Você pode ser zombado por causa da sua fé. E o que você vai fazer? Você vai permanecer fiel ou você vai se esconder? Né? E aí, para finalizar, gente, aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, que pediu misericórdia, ele recebeu misericórdia. Jesus disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele foi salvo. Aquele ladrão, ele recebeu a salvação. E isso aqui mostra que o reino de Deus é para quem reconhece Jesus como rei. Aquele homem reconheceu Jesus como rei, sendo crucificado na cruz. E nós temos a oportunidade hoje de reconhecer Jesus como rei. Depois conta aqui, né, o que aconteceu. A natureza ela foi abalada, o sol se escondeu, a cortina do templo se rasgou. Não sei se eu já falei isso com vocês, acho que já. A cortina do templo ela separava o lugar santíssimo do lugar santo. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E quando a cortina se rasga, acho que em Mateus diz que ela rasga de cima a baixo. Quando essa cortina se rasga, o acesso a Deus é liberado. Todos nós passamos a ter acesso a Cristo. É aquilo que nós estudamos ontem da Nova Aliança. Através do sangue derramado de Jesus, através do corpo moído de Jesus, todos nós temos acesso a Cristo, acesso à nova aliança feita pelo sangue e pelo corpo de Jesus. E aí, depois vem José de Arimateia e pede para sepultar Jesus. E é interessante que as pessoas que eram crucificadas, elas não eram sepultadas. E Jesus, ele foi sepultado. Mas existia um propósito no sepultamento de Jesus, que era atestar, evidenciar a sua ressurreição. Jesus estava ali no lugar onde todo mundo estava vendo.
para que na hora que ele fosse ressuscitado, todo mundo visse também. Todo mundo visse também. Nós vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus amanhã. E aí, para finalizar a live de hoje, eu quero trazer para vocês basicamente o que aconteceu aqui. Pilatos, ele teve que escolher o que ele ia fazer com Jesus. Herodes, ele teve que escolher o que ia fazer com Jesus. Herodes devolveu para Pilatos. Pilatos escolheu crucificar. Os romanos tiveram que escolher o que fazer com Jesus. E os romanos gritavam, crucifica, crucifica, crucifica. O ladrão teve que escolher o que fazer com Jesus. Um zombou, o outro reconheceu Jesus como rei. E eu e você hoje, nós temos que fazer a mesma coisa. Escolher o que fazer com Jesus. Nós devemos escolher se nós vamos receber o sacrifício de Jesus, se nós vamos reconhecer Jesus como rei, ou se nós vamos nos esconder dele. Eu espero que você hoje faça a escolha certa. E a escolha certa é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer Jesus como Rei, como Deus. E ter acesso e receber esse acesso a Deus que foi conquistado na cruz por Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Faça a escolha certa. O que você vai fazer com Jesus? Amém? Vamos orar, minhas baterias estão acabando aqui, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero abençoar o seu dia, né? Amanhã, 7h30, nós estamos aqui, nós vamos finalizar o livro de Lucas, e depois de amanhã a gente já começa o livro de João. Então convide alguém para vir começar a leitura do livro de João conosco no Projeto Maná. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te agradecer, Deus, por essa leitura. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor, como Deus, abriu mão de ser Deus e veio como homem para morrer por nós. O Senhor veio, o Senhor sofreu, o Senhor recebeu sobre si todo o nosso pecado para nos dar perdão, para perdoar os nossos pecados e para nos dar acesso a Deus. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor se humilhou por nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor sofreu por nós. Aquela cruz era para ser nossa, aquele castigo era para ser nosso. E o Senhor veio e morreu por nós. Nós agradecemos e nós reconhecemos o Senhor como Rei das nossas vidas. Nós reconhecemos, Jesus, o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é Rei. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia e que você possa compartilhar essa live com alguém. Mais uma vez eu vou dizer, essa live vai ficar salva. Vai lá, curte, compartilha, me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h30.